Algumas pessoas nascem e são presenteadas com pais exemplares. Já outras pessoas não conseguem nem entender, descobrir o que é um pai a vida inteira. Nós vamos começar o programa de hoje já mostrando uma das cenas mais fortes da novela Jesus. Este é o homem de quem falei, cujas sandálias não sou digno de desatar. Eu não o conhecia. Minha missão até aqui foi anunciar a sua vinda. Mas chegou o momento de apresentá-lo a todos vocês. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira os pecados do mundo. Pai, que seja feita a tua vontade em mim. Tu és meu filho amado, que só me dá alegria. Uau, vale a pena ver de novo essa cena, muito forte. Pai e filho ali, né? Uma das coisas que chamou a atenção foi a fala do pai. Este é o meu filho amado, né? Então, é um filho que é amado, foi amado, é amado e que traz alegria para o pai. É, mas ele veio fazer a vontade do pai, né? Então você vê ali um relacionamento muito bonito, né? Você vê o filho querendo agradar o pai, ele veio fazer a vontade do pai e o pai elogiando ele até na frente de todos ali, né? Quer dizer, não tendo até... muitas vezes você tem essa dificuldade da parte do homem, né? De elogiar um filho, né? Normalmente o homem tem essa dificuldade porque... não, né? Eu sou homem, né? Isso é coisa de mulher. Mas você vê Deus falando, esse é o meu filho amado, né? E quem me traz tanta alegria. Quer dizer, ele expressou o amor e o carinho por ele. E não é só o homem, não. Muitos pais, isso é também até cultural. Em muitas culturas, não é costume do pai ou da mãe elogiar o filho. É costume muito mais corrigir, né? E quando o pai ou a mãe vê o filho fazendo uma coisa certa, a atitude é não está fazendo mais do que a obrigação, né? Então, não há um elogio muitas vezes. E perdem a oportunidade de ir construindo o amor próprio, o senso de valor próprio no filho. Então, tudo tem que ser feito com equilíbrio, é óbvio, mas isso é um exemplo muito bom que nós aprendemos dessa cena também. Nós fomos ouvir de algumas famosas como foi essa relação entre elas e os seus pais. Veja só.
A importância do meu pai foi enorme, porque meu pai é uma referência para mim. Até hoje ainda é, pelo fato de meu pai era um homem muito bravo, com muita disciplina. E eu digo que isso foi muito importante porque tudo que eu conquistei na vida foi em função disso que ele me passou. Meu pai sempre acreditou no meu sonho e todas as oportunidades, em todos os momentos que eu precisei dele para estar trilhando esse caminho que é a minha profissão, que a gente sabe que não é fácil, o início é um pouco difícil e por ser muito nova, meu pai sempre esteve presente comigo em todos os momentos, me dando apoio, me dando força e sonhando junto comigo. Então, eu falo que se hoje eu conseguir subir um degrau, eu não cheguei aqui sozinha. Apesar do meu pai, por ser artista, desde muito nova, ele teve uma rotina muito fora do comum, então eu cansei de passar aniversário longe dele, passar festinha de apresentação de final de ano de escola que ele não podia comparecer, mas meu pai sempre soube suprir de outras maneiras, assim, com carinho. Quando ele estava presente, ele estava 100% presente, que eu acho que é fundamental. Hoje em dia eu vejo muito os pais na criação, eles estão junto, mas não estão, né? Ficam no celular, ou enfim, estão em todos os lugares, menos ali curtindo com o filho. Eu falo com meu pai quase todos os dias. Ele e sempre foi muito fundamental na minha criação, na minha história, na minha vida, enfim. Bom, a importância do meu pai na minha vida, na verdade, não foi nenhuma, porque durante a minha infância e a minha adolescência, ele nunca foi presente e mesmo na minha fase adulta, também nunca me procurou. Ele se separou da minha mãe quando eu tinha 6 meses, então eu nunca tive uma referência masculina dentro de casa. E eu só tive contato mesmo com um homem na minha vida quando eu tive meu primeiro namorado, quase com 22 anos. Então, acho que isso um pouco me prejudicou, sim, porque eu não tive uma referência, então eu não sabia lidar, né, com os homens e em relacionamentos, inclusive, eu acho que eu não me dei bem até hoje na minha vida, muito por conta disso. Como dissemos, algumas pessoas são abençoadas, presenteadas já no nascimento com um pai exemplar. Outras nem tanto assim, né? E a gente vai descobrir agora como que é a vida de quem não teve um pai por perto, um pai presente. E estamos aqui também deixando bem claro desde o início que o incentivo aqui não é falar mal de quem abandonou ou não pôde criar os filhos, mas como lidar com esta realidade que, infelizmente, a vida lança sobre muitas pessoas que não tiveram nenhuma escolha a respeito. E também, Renato, nós estamos aqui mostrando a importância do pai, porque às vezes você tem a impressão, né, o mundo dá a impressão de que o pai não é tão importante assim, que o importante é a mãe, não o pai. E você ouve pessoas falando, não, eu vou criar meu filho sem pai. Muitas mulheres falam isso. Então, às vezes, a impressão que um homem tem é que esse papel não tem tanto valor. E nós vamos mostrar como tem. Veja só esse depoimento de 2 apresentadores muito conhecidos aqui na Record TV. Meu pai, ele foi um pai presente até os meus 9 anos de idade, quando ele começou a desenvolver um problema de alcoolismo e, a partir daí, ele se tornou um pai ausente. Aí, a partir dos 8, 9 anos, eu já não tenho mais um referencial de pai, né? Ele se separou da minha mãe e aí ficamos a minha mãe, eu e meu irmão. E a partir daí, né, desse dia, a partir dos 9 anos, eu já não tinha mais um pai presente. Mas eu peguei uma boa fase do meu pai antes da bebida, eu peguei uma fase maravilhosa dele, assim. Mas depois eu não tive mais pai. Eu acho que foi um momento onde a gente teve que se virar, né? E se superar, né? A minha mãe foi mãe, né? A partir daí, foi pai e mãe. E sempre segurou a barra lá de casa, nunca deixou faltar nada pra gente. A gente começou a trabalhar com comercial, né? Com 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Então, a partir daí, a gente ajudava também em casa. Então, todo mundo trabalhava um pouquinho, todo mundo se dedicava um pouquinho para que não faltasse nada, já que a minha mãe era uma professora e tinha que criar 2 filhos, né, sozinha. Eu acho que o fato de ter perdido meu pai muito cedo fez com que eu quisesse ser um pai referência para as minhas filhas. Eu queria ser um ídolo quando eu tivesse os meus filhos, as minhas filhas. Eu queria ser um ídolo para eles, uma referência, alguém que eles pudessem mirar nesse exemplo e falar, eu quero ser igual ao meu pai. Eu costumo falar, né, eu gosto de apresentar, de atuar, de cantar, mas o meu melhor papel, que eu mais gosto de fazer e ser, é ser pai. Então, um beijo para todo mundo, feliz Dia dos Pais. Que lembrança que eu tenho do meu pai. Quando se fala de lembrança é algo vivido.
é algo que você viveu e que, se a pessoa fisicamente está com você ou não, você lembra. Então, como eu vivi muito pouco com ele, só até os 3 anos, uma lembrança muito remota. Então, isso, graças à vida e a Deus, isso vai como se fosse desaparecendo da sua vida. Com quantos anos meu pai desapareceu das nossas vidas? Essa foi a palavra, realmente, desapareceu. 3 anos e meio. Véspera de Natal, 24 de dezembro de 1973. Então, e eu fiquei sabendo, na verdade, que minha mãe me poupou de muita coisa. Mas já com 6, 7 anos de idade, eu sabia que tinha alguém que era para estar ali, mas por um motivo que muito tempo depois que eu fui entender, ele não estava. Mas aquela coisa das crianças na escola, na verdade foi creche orfanato que eu fiquei. Cadê seu pai? Cadê seu pai? Meu pai veio me buscar. E dia dos pais, aí você começa, né? Então, com 6, 7 anos. E minha mãe tinha uma figura de uma mulher tão forte. Ela não tinha um marido para se apoiar como esposa da figura masculina. E eu já entendia que eu não ia ter, e ponto, a figura paterna em casa. E eu aproveitei isso para me fortalecer. A figura do pai é uma figura que sustenta muito o homem. Ela te dá uma base de caráter. E quando você não tem, você tem que buscar. Engraçado que foi muito tempo depois da minha vida que essa cobrança veio. E ela veio também com ódio. Porque aí eu comecei a culpá-lo. Quando eu comecei a me tornar homem, eu comecei de uma forma muito errada. Hoje eu enxergo isso de uma forma muito idiota, a culpá-lo. É porque o senhor foi embora, o senhor foi culpado, e o senhor não nos amou. E isso eu cresci até os meus 30 anos de idade. A partir dos 20 até os 30, um ódio espiritual idiota, que só me fez muito, muito mal em odiar uma pessoa que teve uma escolha. Ele poderia ter ficado. Ok, mas não ficou. Ele poderia ter escolhido a família dele, que era minha mãe. Não quis, mas só a vida, a maturidade, o crescimento espiritual e a dor é que faz você entender que sim e que a vida tem que continuar. E que não, a vida também tem que continuar. Exatamente. Eu concordo plenamente com o Geraldo. Ele aprendeu isso da maneira mais difícil, né? Que não é preciso e nem é uma opção inteligente você desenvolver um ódio, um rancor, uma mágoa daquela pessoa que deveria ter cumprido o papel, mas não cumpriu, porque isso não vai resolver nada para você, absolutamente nada. Você tem que buscar aquela base que deveria ter sido dada a você pelo seu pai, você vai ter que buscar em outro lugar. Então, o quanto antes a pessoa descobrir isso e decidir isso, melhor vai ser para ela. Bom, nós temos hoje 3 convidados aqui. Temos aqui a Jéssica, a Deilton e a Larissa. Sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigada. Bom, todos vocês sofreram com a falta de pais, né? De ter um pai presente. Como é que era para vocês? Larissa, como era para você? Depois que a minha mãe ela foi abandonada pelo meu pai quando ela estava grávida, então esse espaço sempre foi vazio. Uhum. Então era muito difícil eu saber o que era ser o pai, ser pai, o papel, né? A minha mãe ela me criou praticamente sozinha, né? Então, para mim foi uma grande incógnita. Algo que você só via na vida dos outros, né? Exato. Não tinha e eu só fui experiência descobrir pessoal. há 8 meses atrás, quando minha filha nasceu. Que aí meu marido é um pai presente, é um pai amoroso, é um pai que me ajuda. E aí eu fui descobrir esse papel de pai. Mas até então era uma grande incógnita. E faz falta, né? Por mais Com que você não saiba, né, o que é, o que está faltando aqui, tem aquele buraco. Tem. Né? Existe um buraco ali e que com certeza afeta de alguma forma. E para você, Adeilton? Esse dia dos pais, como é que era para você? Era muito triste, né? Porque todos os meus colegas da escola tinham pais. Aí eu fazia o cartãozinho lá para dar pro pai, mas não tinha, eu ia dar para quem? Aí isso, além da tristeza, dava um vazio maior ainda desde pequena já. Mas por que eu não tenho pai? Mãe, cadê meu pai? Ah, seu pai abandonou nós. Era bem difícil. Você chegava a culpar sua mãe por isso? Não, porque pela versão que ela me contou e que eu sei até hoje, o culpado foi ele. Foi uma discussão que teve
com ela e ela veio embora porque ele quis agredir ela fisicamente. Aí ele reapareceu em um momento na sua vida? Sim. Quando foi? Eu tinha 4 para 5 anos de idade. Ele apareceu num dia, fiquei todo feliz. Poxa, olha, meu pai. Deu aquela alegria instantânea, mas foi rápido. Porque ele chegou, pagou algumas besteirinhas, balas pra criança, fiquei feliz. Mas depois ele foi embora. E nunca mais vi ele. Só num dia? Só um Apareceu dia. um dia? Algumas horas. Por algumas horas. E depois desapareceu? Desapareceu. E você, Jéssica, como é o Dia dos Pais pra você? Como sempre foi no seu caso? Mesmo tendo meu pai comigo, eu não tenho muitas recordações boas com ele. Pelas brigas em casa, enfim. E isso afetou, de alguma forma, você na sua vida amorosa, Jéssica? Totalmente. Eu tive um relacionamento muito longo, há uns anos atrás. E como eu tinha essa ausência de um homem realmente na minha vida, né? Eu me apeguei muito a ele e à família dele. E não foi legal, porque eu não vivi uma relação de namorado com ele. Eu fiz dele meu pai, meu amigo, meu namorado, só que faltava alguma coisa dentro de mim, que é uma coisa que ninguém podia suprir. Quer dizer, que maneira de iniciar a vida, né? E a sua impressão do que é um casamento, do que é a vida amorosa, do que é o sexo oposto. Péssima forma. Aliás, isso é muito comum acontecer com as mulheres, de forma geral. A mulher que não teve uma boa figura de pai, é muito comum acontecer de ela se apegar a um namorado e tentar fazer dele o seu pai e, às vezes, aceitar até um relacionamento abusivo para ter alguém ali, uma pessoa que cumpre aquela figura que ela nunca teve na vida dela. No caso do homem, do rapaz, o que acontece? Normalmente, ele procura um grupo, ele procura algum tipo de turma para adotá-lo, que é o que acontece muito hoje no crime organizado, né? O crime organizado hoje recruta muitos jovens, muitos garotos que não tiveram pais, e o crime organizado se torna o pai daquele jovem. Aliás, Adeuto, você, no seu passado, você acabou se envolvendo com pessoas, com más amizades. Talvez você não sabia que a falta era do pai, mas você não teve essa estrutura e acabou se envolvendo com o crime também, foi isso? Sim. Por eu não ter tido um pai, não tinha uma base. Aí comecei a me envolver quando eu fui estudar à noite, comecei a me envolver com o meu primo. Ele já era mais dessa vida errada. Aí começou, não, vamos. Aí eu falei, mas daí é certo? Ele falou, não, pô, vamos comigo que eu fico feliz. Eu também, depois quando eu começo a usar droga, quando eu tô anestesiado da droga, todos os meus problemas passam. Vamos também que seu problema vai passar, porque eu me abria com ele. Quer dizer, alguém teve que te dirigir, né? Você foi buscar apoio em algum lugar, que era o espaço deixado ali pela ausência do seu pai, que é o que acontece, como nós falamos aqui. No seu caso, Larissa, você conheceu seu pai aos 5 anos de idade, foi isso? Isso. E o que aconteceu ali? Quando eu conheci meu pai, eu vivia com os meus avós maternos e a minha mãe. Foi uma situação bem constrangedora conhecer, né? Ele fala, eu sou seu pai. E aí eu não entendi, assim, o que ele ia ser dali pra frente, né? Não tinha nenhuma expectativa com 5 anos. E ele tem outra família hoje, né? E por exatamente como vocês haviam falado, essa questão fica mais difícil porque a esposa não permite que eu tenha convivência com ele, com os meus irmãos. E é muito complicado, né, até hoje. Então, isso me afetou particularmente, porque a minha mãe não casou novamente. Então, de repente, quando eu casei, eu tive que descobrir o papel do homem dentro de uma casa. Eu tive que descobrir meu papel como esposa, mulher, e tive que descobrir o papel do meu marido, porque eu não tinha referência. Isso te atrapalhou no casamento, você acha? No começo foi bem difícil, tanto pra mim quanto pro meu marido. Meu marido tem os pais casados, né? E ele já tinha bastante experiência, então ele tinha expectativas minhas que eu não conseguia entender, suprir e vice-versa, né? Então foi bem complicado no começo pra gente entrar na mesma página, se entender. Essa foi a parte mais difícil. Por exemplo, assim, onde você sentiu falta, assim, de cumprir o seu papel ou das suas expectativas com respeito a ele, lidar com ele
dentro do casamento? Eu me sentia perdida no sentido de o que era a obrigação do homem, o que era a obrigação do marido, porque, era uma coisa muito você mista. com certeza viu sua mãe sendo tudo, né, Mãe na e sua pai. vida. Mãe e pai, né, que não dá para ser, né, é uma expressão, mas não dá para mulher ser pai também, não dá, tá? Mas é uma expressão que todo mundo fala. Aí você pensa, bom, então você casa e você quer ser mãe e pai também, né? Você é independente, você faz suas coisas, você vai lá e dá conta de tudo. E ele fica, mas peraí, eu... Começa a sentir que você está pisando no calo dele. Exatamente. O que eu tô fazendo aqui, né? Acaba roubando um pouco do papel, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Ele falou, não, olha, isso daqui a gente pode fazer dessa forma. E eu acabei me sobrecarregando também, porque eu queria carregar tudo nas costas, né? E ele falou, não, divide comigo. Eu sou seu parceiro. Eu quero te ajudar. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Ninguém consegue. E aí a gente foi conversando, foi delegando, e hoje a gente tá bem com a nossa bebê, a gente consegue fazer as coisas no 50% cada um. Que bom. Quanto tempo de casados? 4 anos. Que bom. Bom, infelizmente, o que acontece com muitos pais? Há pais que simplesmente apagam os filhos de suas vidas. Mas, na verdade, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eles estão se escondendo de uma situação que eles não sabem como resolver. Vamos ver o cúmulo que este pai fez. Olha só. Segundo a nossa Constituição, cabe aos pais o sustento e o dever de preservação da saúde, o que inclui o equilíbrio psicológico da criança. Mas não existe lei que obrigue um pai a amar seu filho, no sentido mais amplo da palavra. Em relato a um blog, Daniela Barbosa conta que sua única filha de 11 anos é negligenciada há 8 meses pelo pai. Depois do divórcio, o pai tem outra família e se dedica exclusivamente a ela. Como explicar que o pai, o qual ligava todas as manhãs para desejar boa aula e saber se ela dormiu bem, aquele que a via praticamente todos os dias, que a mimava e cuidava como uma princesa, simplesmente perdeu o interesse depois que formou uma nova família? Depois que teve um outro filho, como explicar que ela tem um irmão que não conhece, que não convive, que não sabe como é? Daniela tenta, através da justiça, receber a pensão alimentícia para sua filha. Só que o mais difícil é entender por que o pai bloqueou a filha no WhatsApp e simplesmente a deletou de sua nova vida. O abandono afetivo é tão prejudicial quanto o abandono material, ou mais. Pesquisadores da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, avaliaram 36 trabalhos envolvendo mais de 10 mil pessoas, entre adultos e crianças. O estudo mostrou que as crianças sentem a rejeição como se fosse uma dor física, um machucado dolorido, uma ferida profunda. Mas tem uma grande diferença. Essa dor psicológica pode ser revivida por anos e anos, levando à insegurança, hostilidade e tendência à agressividade. Afinal, essas crianças sabem que tem um pai, que ele existe, está vivo e as rejeita porque quer. E fica no ar a pergunta de uma vida: mãe, por que o papai parou de me amar? Eu fico pensando, Renato, como que deve também ser comum para um pai que já errou muito, por exemplo, não estava nas drogas, estava perdido, sabe? Estava no erro por alguns anos. Depois se corrigiu. E aí ele pensa assim, e agora? Como vou voltar na vida do meu filho, da minha filha, que eu abandonei, eu rejeitei por todos esses anos? Então ele acaba achando que ele não merece mais fazer parte da vida daquela pessoa, não acha que quer trazer mais memórias, sabe? Então ele realmente, anula completamente aquela parte da vida dele. Só que não tem como. Quando você tem um filho, acabou. Você vai sempre ser pai e mãe. Não tem jeito. Cumprindo o papel ou não, né? Cumprindo ou não, você vai sempre ser pai. Não tem como você apagar. Vamos apagar aqui, né? Essa responsabilidade que eu tive no passado, não tenho mais. Não tem como. Você sempre vai ser pai ou mãe. Então, mesmo que você tenha ficado anos e anos e anos fora da vida do seu filho, você ainda pode voltar, né? Talvez ele não aceite,
Tá bem, isso aí é uma possibilidade, mas você tem a obrigação de fazer parte da vida dele. Mesmo que, se ele não queira, mas pelo menos tentar, pelo menos fazer um esforço, porque é uma responsabilidade sua como pai. Não deixar que aquela janela que passou lá atrás, na infância, onde você gostaria de ter estado presente, ter passado, impedir que você, agora, no presente, procure fazer alguma forma de presença na vida da pessoa. Nem sempre vai ser bem recebida, nem sempre o seu filho vai querer isso, e você também tem que estar preparado para pagar o preço, talvez, do que aconteceu. Mas, que se depender da sua parte, não deve ser desconsiderado. Adeilton, você tentou procurar novamente seu pai depois daquela única vez que ele te procurou aos 5 anos de idade? Tentei sim, até recentemente eu procurei ele pelo Facebook. Eu falei assim, sou Adeilton, seu filho que você abandonou. Aí ele foi, me bloqueou no WhatsApp, no Facebook. Bloqueou você também? No a mesma coisa que aconteceu. Mesma coisa. E o que você pretende fazer? Desistir ou você pretende continuar? Qual o seu pensamento a respeito atual? Assim, igual eu tava falando, antigamente eu culpava ele. Só que eu sei que não é culpa dele. Por um momento ele deve ter tido algum problema, não sei. Mas eu não posso culpar ele. Foi um erro, tudo bem, só que eu superei isso já. Até porque eu fui bater na porta dele pra querer... eu sou seu filho. Ele me ignorou. Então, procuro agora não me importar mais. Você pretende, então, deixar que ele pense um dia se quiser contactá-lo, ou você pretende, de tempo em tempo, tentar novamente? Agora ele tem meu Facebook, se ele quiser. É só responder. Já tem aí uma abertura, está aí em rede de televisão, né? Nacional. Mas o bom é isso, você está bem. Mesmo ele não estando presente ainda, você não está fazendo do erro dele um erro seu também. Porque o problema é quando a pessoa começa a criar esse ódio, né? Desenvolver esse ódio. Você sofreu com esse ódio por um tempo, né? E você sofreu. Quem sofreu foi você, não foi seu pai. Verdade. Né? Então, a forma de lidar com a rejeição é como vocês falaram. Não, eu não vou ser assim. Eu não vou deixar essa rejeição me fazer uma pessoa também ruim. Então, eu vejo aqui, Renato, assim, abrindo um parênteses, a importância da mãe. Vamos dizer, tá, que o pai rejeitou. O pai me rejeitou. O pai não quis saber de mim, tá? Aí a minha mãe fala assim, seu pai não quis saber de você. Não é legal. Não é a melhor coisa, não né? É a melhor, não é sábio. A melhor maneira de falar, né, talvez. Olha, seu pai, nós tivemos problemas, seu pai não estava bem, não está bem. Olha, ele me bloqueou. Seu pai não está bem, ele está com problemas, tá? Quer dizer, não falar, seu pai te rejeitou, seu pai não te ama, seu pai te abandonou. Porque isso, né? Uma criança que não tem estrutura é difícil. Incitar o ódio ao invés da compreensão. E a mãe tem que para o bem da criança, não é para proteger o pai. Entenda isso, é para o bem da criança. Você diz assim, mas eu não tenho obrigação de passar uma coisa, de passar açúcar na situação que é amarga. Não é questão disso. A questão é, você tem que proteger o seu filho, a sua filha, que não tem estrutura para lidar com isso agora. Então, promover a compreensão vai abrir a mente, vai fazer da criança uma pessoa mais capaz, com a mente mais aberta, vai ensinar o seu filho a olhar uma situação de vários ângulos, porque toda a história tem vários lados, tem vários personagens e várias razões e motivações por que tudo acontece. Então, o papel da mãe é promover a compreensão, né? E não ficar olhando do lado dela, ficar bem na fita e queimar a figura do pai. Você mora com seus avós hoje, Jéssica. Você ficou ressentida em algum momento? Você ficou chateada? Você tentou evitar? Foi bloqueada alguma vez no WhatsApp por alguém? Como é que foi? Não, eu convivi bem com isso porque eu soube enxergar os dois lados da história. Compreensão, exatamente. Eu tive essa compreensão. Eu tenho 2 irmãos menores do que eu. Hoje, um tem 20, outro tem 17 anos, mas eles 2 odeiam meu pai. E eles não lembram do meu pai, mas foi justamente essa situação. Quando eles se separaram, minha mãe descobriu uma traição do meu pai e ela fez um inferno na cabeça dos meus irmãos contra o meu pai. Quer dizer, não fez nenhum favor, né? Não ajuda em nada, infelizmente. Eu gostaria de mostrar para vocês agora a história dessa mulher, a Viviane,
que até hoje não conseguiu ainda superar a ausência do pai, mas está aí tentando fazer o que pode. Eu sou Viviane Oliveira, eu sou jornalista, tenho 33 anos e eu me considero uma filha sem pai. Olha, a relação da minha mãe com meu pai, assim, até onde eu sei, foi breve, né? Assim, eles tiveram um relacionamento breve, eles namoraram e a minha mãe engravidou. Pelo que eu sei, meio que na gravidez, assim, eles já se estranharam, assim, meu pai meio que não acompanhou a gravidez. E depois que eu nasci, ele também não me assumiu. A minha mãe me levou até a casa da minha madrinha e minha madrinha me pegou dos braços da minha mãe e me apresentou para ele. Só que ele virou de costas e disse que eu não era filha dele. Então, foi aí que... Essa é a história que minha mãe sempre me contou, assim. E aí, nunca mais minha mãe soube dele. Claro, ela deve ter tido algumas notícias, mas assim, nunca o procurou para falar sobre mim. E eu nunca senti essa vontade de ir atrás dele, sabendo de como foi. Acho que, né, enfim. Então, se ele não quis saber de mim naquele momento, que eu acredito que é uma fase tão importante de uma criança, de um bebê, enfim, da fase da vida de alguém, não tinha por que também depois eu querer saber. Claro, eu já tive curiosidade, não vou ser hipócrita também dizer que, acho que mais na minha adolescência, de pensar, porque você se olha no espelho e fala, isso aqui é da minha mãe, e o resto, sabe? Então, tem-se uma curiosidade que eu acho que é natural de qualquer ser humano, de você meio que saber a sua história. A ausência do meu pai na minha infância e na minha adolescência foi onde eu senti um pouco mais, digamos assim. Na escola, era difícil porque você tem sempre uma comparação. Você olha pro lado, você vê seu amiguinho de mão dada com o pai dele no Dia dos Pais. E você não teve isso. Então, você sempre se compara, você sempre vê um carinho, uma atenção da qual você não tinha, o que você não tem em casa. Então, assim, o que eu penso talvez, se eu tivesse o meu pai, pudesse ser um pouco diferente. Por mais que a gente se sinta bem, que a gente fale que superou, a gente tem uma amargurinha ali que ela é implícita. Então, tem momentos que a gente lembra disso. Mas isso me ajudou a ser o que eu sou hoje também. Eu acho que eu usei a falta do meu pai para eu querer crescer, para eu querer ser alguém melhor. A pessoa, ela pode ir pro mundo das drogas, ela pode ser depressiva, ela pode ser uma pessoa que nunca consiga superar, de fato, essa falta. A forma que eu mais usei para mostrar pro meu pai, para me superar, foi estudando. Eu acho que se você tem algum problema, coloque-se num lugar, assim, nesse sentido, que vai te fazer bem. Então, eu acho que estudar e querer mudar de vida foi o que mais me ajudou nesse sentido, a superar. O Dia dos Pais é um bom exemplo, assim, para você falar, é o que eu falo sempre. Não é que toda vez eu lembro que eu não tenho pai, ou, nossa, não tenho pai, não. Mas tem certos momentos que eu me lembro, e o Dia dos Pais certamente é um deles. E eu sei que todo filho sem pai, no Dia dos Pais, sente. Então, assim, o que eu quero dizer é, pais, não abandonem os seus filhos precisam de vocês. Eu acho que o contexto familiar é muito importante na vida de um ser humano, e não ter um pai ou uma mãe é muito difícil. Você se emocionou aqui, Larissa? Bastante. Por quê? Eu entendo perfeitamente, desculpa, Ok. a fala dela, né? Porque você se sente invisível, né? Você é invisível para uma pessoa tão importante que é um pai. Né? Você não tem uma identidade, você não tem uma estima daquela pessoa. Ou se tem, essa pessoa não deixa você saber. Então eu entendo bem a entrevistada e ela falou assim, tocou bastante meu coração, porque é muito verdadeiro, né? Você ser invisível para um pai é muito dolorido. E é importante as mulheres que levantam as bandeiras, né? De que, não, eu posso criar o meu filho sozinha, não preciso de pai, não preciso de homem, eu faço um filho e vou ser o pai e mãe, a mãe dele. Para ouvir isso. Né? Porque é fácil você... Não quero depender de homem para ter um filho, para criar, para fazer uma família. Mas pense na criança, porque a criança, ela vai querer um pai. Você não quer um homem na sua vida, mas a criança quer um pai. Né? Não tem como. Por mais que a mulher consiga fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso ela não consegue fazer. Realmente. Então, é muito egoísta pensar dessa forma, no mínimo, né? Agora, o Dia dos Pais trouxe aí à baila um fato que chamou a atenção da mídia sobre a nossa seleção brasileira na última Copa. Mas nesse caso não foi o futebol, não. Veja só que fato curioso e triste ao mesmo tempo sobre a nossa seleção brasileira.
Gabriel Jesus, Miranda, Tiago Silva, Marcelo, Casimiro, Paulinho, Cássio e Tyson. Esses jogadores têm muito mais em comum do que a luta pelo Hexa, que não veio. Todos são filhos de pais ausentes e de mães guerreiras. O jornal francês Le Monde os chamou de a seleção dos filhos sem pais. E não tinha como ser diferente. O futebol está no DNA do brasileiro e sempre refletiu os nossos maiores sonhos e também a nossa dura realidade. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, sendo que 12 milhões de mães não têm cônjuges para dividir a criação dos filhos. Mais de 5 milhões de crianças sequer têm o nome do pai no registro de nascimento. Isso sem mencionar os já adultos. Para muitos, o futebol e o esporte em geral são os únicos caminhos para escapar de uma vida miserável. E a nossa seleção dos sem pais poderia se juntar um gigante, eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, atualmente na Juventus da Itália. Ele praticamente não conviveu com o pai e disse que nunca quis saber por que ele se tornou alcoólatra e abandonou a família. O pai de CR7 faleceu em 2005. Quem deu a notícia a ele foi o técnico mais paizão de todos, o Felipão, que na época comandava a seleção portuguesa. É uma coisa aqui que a gente tem que falar, né? 40% dos lares brasileiros é a mãe que cuida sozinha. 5 milhões de pessoas no Brasil, de crianças no Brasil, não tem o nome do pai na certidão de nascimento. A gente pode lançar aí estatísticas, dados e tudo mais que são tristes e chocantes, mas vale aqui falar uma coisa. Se nós queremos melhorar isso, então o que nós temos que fazer? Nós temos que apoiar o casamento, nós temos que apoiar a família em si no sentido casal. Porque como resolver esse problema? Eu sei que quando um casamento fracassa, por exemplo, muitos pais, mesmo separados, mesmo divorciados, tentam da melhor forma possível ficar um tempo. A criança passa um tempo, um fim de semana com o pai, depois volta para a mãe, etc. Eles tentam fazer o melhor, mas nada disso é o ideal. O ideal ainda é marido, mulher, pai e mãe papai juntos. É fiel à mamãe. Mamãe vivendo bem. Ama o papai. Exato. Isso é o melhor. Então, o que a nossa população, o que o povo, o que as pessoas têm que apoiar? Tem que apoiar o casamento, apoiar a família e ir contra aqueles movimentos, aquelas ideias que vão contra isso. As ideias que atacam o casamento, que atacam o casal, que atacam os valores familiares, estão causando o que na nossa sociedade? É hora de você se questionar. É hora de você entender isso, porque isso começou lá atrás. O ataque à família não é novo. O ataque à família, o ataque ao casamento só tem aumentado. Então, espere mais disso. Se você não fizer alguma coisa, se nós não fizermos alguma coisa, então espere mais disso para pior, infelizmente. Agora, quem quiser ouvir, pode se eximir, pode se isentar dessa situação. Isso que você falou, Renato, serve para os solteiros, porque às vezes você fica muito nessa... Não, eu gostei dele, eu gosto dele, mas ele tem perfil? Ele tem o perfil para ser marido e pai amanhã? Porque você entra num relacionamento, de repente sai uma gravidez. Aí o cara sai fora, porque não tinha perfil, nunca teve perfil. Né? É o bad boy. É aquele cara que quer só farra. E você foi e colocou um filho no mundo com esse homem. Agora, você quer que ele esteja presente? Ele nunca teve presente. Ele não quis ser pai, ele não queria ser marido. Então, quer dizer, a mulher também, ela tem a obrigação de escolher. Se eu vou colocar um filho no mundo, eu quero que ele tenha um pai. Então, eu vou escolher bem. Com quem eu vou me relacionar? Com quem que eu vou, dividir minha vida? Se você vai... não, eu vou passar uma noite com o cara, não quero nem saber, eu gosto dele, ele não trabalha, ele não faz nada da vida, mas eu gosto dele. Vai nessa e amanhã não fica chorando, não. Porque o seu filho vai sofrer por causa dessa decisão aí.
Bom, antes de despedir dos nossos convidados, nós gostaríamos de perguntar uma última palavra que vocês gostariam de falar, qualquer coisa, tema livre. Se vocês querem falar alguma coisa para o pai que não esteve presente, alguma coisa para os filhos que não tiveram pais, algo de preferência positivo, por favor, para terminar num tom bom. Vamos lá. Começando com você, Jéssica. A gente tem que ser forte em todas as situações, né? Tem pessoas que nascem sem pai e conseguem conviver numa boa com isso, né? Mas a gente tem que ser forte nessas horas, realmente. A gente tem que ter um apoio da nossa mãe, nesse caso. A nossa mãe tem que ter uma sabedoria muito grande para saber lidar com isso, para ensinar o filho a não ter mágoa, a não ter raiva de uma pessoa que ela mal conhece, né? Eu acho que a pessoa tem que se fortalecer realmente nessas horas, para que quando chegar a hora dela de ser mãe ou de ser pai, ela não faça a mesma coisa com os filhos dela, não passe né? adiante, né? Exatamente. Não continue o erro. Excelente. E você, Adeilton? A pessoa que, assim como eu, que por não ter tido o pai, teve ódio dele, faça diferente de mim, porque eu sofri muito com ódio e só acabou comigo mesmo, meu pai não. Seu caso, Larissa? Se eu pudesse dar um conselho é para os pais serem pais presentes, serem avós presentes e sempre regar essa florzinha chamada filho. Ok, muito obrigado, parabéns, obrigado por compartilhar a história de vocês. Com certeza ajudou muitas pessoas, tá bom? Obrigado. Felicidade para vocês. E no próximo bloco, no 3x4 Love School, garimpamos na rede 3 notícias pra gente comentar aqui. E o Rodrigo Capela está namorando. Tá até rindo, olha. Rodrigo, porque o Rodrigo Capela já apareceu algumas vezes no nosso programa, inclusive como convidado. Vamos ver o que ele está agora aprontando. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai saber. Não saia daí. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Um amor para a vida toda. Uma família feliz e em harmonia. Esse é o sonho de muita gente. O sonho, não o objetivo. E eu sabia como que a vida amorosa poderia ser problemática. Então, por isso, eu me fechei, assim, para qualquer relacionamento. Primeiro era sempre o bar, os amigos. Os amigos e o bar vinha primeiro do que a família, é isso? Os amigos, o bar, a cerveja, o campo de futebol. A gente não se importava, vinha nas outras reuniões, mas de quinta a gente achava que não tinha... E o casamento é a desgraça, desculpa aí a palavra, a destruição. O que te aproxima do que você quer são o seu foco e disciplina, até mesmo na vida amorosa. Quem tem objetivos claros traça caminhos e meios para alcançar o que deseja. O que você tem feito para melhorar a si e a sua vida amorosa? Quem tem visão sai na frente e constrói uma felicidade duradoura. Eu ouvi essa palavra e decidi tomar uma atitude, que foi frequentar a terapia mesmo, de investimento. Eu já sabia que eu não queria me envolver com qualquer um, mas eu tinha que plantar para poder colher. É uma pessoa totalmente diferente, eu também mudei. A gente hoje só na presença de Deus e tá uma bênção. Como é que é hoje? Transformado, pastor. Depois da troca de espírito, tudo mudou? Mudou tudo. Você tem prazer de estar com a sua esposa? Com certeza. Estabeleça a visão correta do seu futuro e não perca mais tempo com o que não faz parte dele. Terapia do Amor.
nesta quinta-feira às 10 horas, 3 da tarde e às 8 da noite. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Voltamos com a Escola do Amor agora para comentar as notícias que circularam na mídia e que influenciam a vida de muitos casais pelo mundo afora. E com a gente, Cíntia Cucato. Olá. É o 3x4 aqui na Escola do Amor. 3 notícias e nós 4 professores daremos nossas opiniões. Então, prontos? Prontos. Sim, prontos. Então vamos à primeira notícia. Sabe aquela coisa de nome de casado? Esse costume está mudando. Veja só. Sabe aquela prática de adotar o sobrenome da família do marido na hora de trocar alianças? Está mudando um pouco. Assim como vem crescendo o número de casadas que não querem mudar os nomes, cresceu também o número de homens que adotam o sobrenome da esposa. Para alguns, é uma forma de mostrar respeito, admiração e igualdade de direitos. No último ano, foram cerca de 18 mil mulheres que optaram por não alterar os documentos, o que representa quase 1/3 das que se casaram em 2017. No outro time, a quantidade de homens que aderiram ao título da esposa ficou estável, desde a permissão da prática pelo Código Civil em 2003. Sofreu queda em 2016, mas voltou a subir no ano passado, com quase 6 mil ocorrências do tipo. Os dados foram levantados pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. Eu lembro-me daquela época de quando criança, que a gente colocava o nosso nome e o sobrenome do rapaz que a gente gostava. Será que combina? Hoje, acho que isso nem deve acontecer mais, né? E eu penso assim, o ser humano tem um poder, né, de transformar algo tão simples, né, como se fosse um ato pecaminoso. Né? Porque há quem fale assim, não, vocês são conservadores, vocês são tradicionais, mas não tem nada a ver com isso, mas é o que está por trás disso, né? Porque se a gente for ver a essência disso, o porquê disso, muitas mulheres falam, não, é questão da minha independência, né? É questão porque é minha identidade, por que eu que tenho que colocar o nome do homem? Então, se a gente for ver o que está por trás disso, né? É muito, muito além do que, não quero um nome, porque eu tenho um nome. Uma certa rebeldia, né? Daquela coisa... É a cultura da rebeldia. Nós temos no mundo, e não é de hoje, uma cultura de rebeldia. Seja as mulheres contra os homens, seja os pobres contra os ricos, ou o que for. Sempre há e sempre haverá uma cultura de rebeldia. O importante é a pessoa entender, né, que às vezes vale a pena você lutar para mudar uma coisa e outras vezes é como você falou, é capricho ou é fazer questão de uma coisa que não vai ter grande impacto, às vezes vai ter um impacto até negativo. É porque vai mudar o quê? Se o nome da Cíntia não fosse Cucato, ou se o meu nome fosse Silva, na relação muda o quê? Não, é verdade. Tava indo tão bem, né? Por que mudar isso? É verdade. Brincadeiras à parte, são detalhes que, como você falou, Renato, não muda nada e traz apenas essa questão negativa, ao invés de se preocupar com tantas outras coisas que causariam realmente um grande impacto no casamento, como fidelidade, entre tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui, mas não, a preocupação é com o sobrenome. É curioso que nós acabamos de falar aqui da questão de filhos, 5 milhões de crianças no Brasil que não tem o nome do pai, mas não quer o nome do marido. A mulher não quer o nome do marido. Vai entender, né? Bom, enfim, a próxima notícia vem lá de Marrocos. Olha só o que este marido descobriu depois de ter um monte de filhos. Imagina ser casado por 35 anos, ter uma penca de filhos e, por acaso, descobrir que é estéril. Foi o que aconteceu com um marroquino depois de passar por um exame médico para analisar uma lesão no testículo direito. O professor, um morador da região agrícola ao norte de Rabat, indignado com a surpresa, entrou com uma queixa adultério, ofensa punível no Marrocos, além de um pedido para desconsiderar a paternidade dos 9 filhos.
As informações são do jornal marroquino Al Masai. Foram só 9 vezes também, né? Imagina. No mínimo, É chocante, né? No Mas será mínimo, que não 9. viu que o filho não parecia? Mas eu acho errado o que ele fez, assim. Ele poderia até se divorciar da esposa, mas querer se divorciar dos filhos também, mesmo que não sejam deles, já havia uma relação ali, né? De pai e filho, né? E aí você fica... Ela errou, não foram as crianças que erraram, né? E fica o exemplo aí de que não há nada em oculto que não seja revelado. Quem tem os seus segredos, cuidado, que um dia não é você que vai revelar, mas alguém ou uma situação vai revelar esse segredo. Agora ela foi muito boa, né? Conseguiu enganar até o 9º, né? Até o 9º ela conseguiu. Olha... É complicado porque, e foi o que a Cris falou, a culpa não é das crianças, mas eu fico imaginando a decepção desse camarada tanto tempo vivendo uma mentira, né? A decepção dos filhos também. Também. De saberem que, peraí, então quem é meu pai? Né? Será que o seu pai é o mesmo pai? Ou será que é um de cada um, né? Olha a bagunça. Bom, e a última notícia de hoje parece coisa de séculos atrás. Mas isso acontece hoje, em pleno século XXI, lá na Índia. Veja só. Com certeza você já ouviu alguma piada sobre casamento. Coisas do tipo, se casamento fosse bom, não precisaria de testemunhas. Ou, o amor é como um sonho muito longo e o casamento é o despertador. Agora, essa história que aconteceu na Índia parece piada pronta, mas não é. Roshan Kunar foi sequestrado quando tinha 17 anos de idade e forçado a se casar. 10 homens apontaram uma arma para a cabeça dele e o levaram. Sob ameaça, não teve escolha, mas se recusou a morar com a esposa e denunciou a família dela à polícia. Apesar de estranha, a prática é comum na Índia e todos sofrem as consequências. Segundo o Parveen Kumar, outro noivo sequestrado, não há muita opção contra a violência, já que quando eles se recusam, são mal vistos por outras famílias e não conseguem se casar com outra moça. Mas como explicar isso nos dias atuais? Bom, de acordo com a estudiosa Bharat Kumar, as famílias que vivem nos sistemas de castas, ou seja, famílias consideradas tradicionais, querem manter a boa linhagem familiar e não veem outra saída a não ser forçar os jovens a se casarem. Tá vendo? Um lugar onde o homem é oprimido. Ali Mais ou menos, né? Na Índia não é bem assim. Não estou dizendo que é só Mas o homem, essa só situação o caso. Mas, é opressora. quer dizer, Eu não sequestrado e forçado a casar. Eu sei que há muitas mulheres que passam por isso também, não é só na Índia. Eu não tenho nada a falar sobre isso. Eu acho um absurdo, eu não sei nem o que dizer sobre essa notícia. Dispensa, não sei né? o que você tem a dizer, Cíntia. É realmente assim, é chocante, né? Mas eu tava pensando aqui agora, né? Vamos dizer assim, é o extremo, lá no caso é o extremo do extremo, né? Da questão do egoísmo, né? Porque hoje, se a gente for trazer aqui pro Brasil, tem muitas pessoas que fazem coisas, assim, não chega a esse nível, né? Mas fazem outras coisas para conseguir aquilo que querem, né? Então, a gente pode ver isso como, assim, um extremo do egoísmo, né? Eu vou engravidar para ele ficar comigo. Não é, isso é uma não deixa outra de forma. ser diferente. É uma forma de obrigar a pessoa a ficar. Eu quero dizer que o 3x4 de hoje foi... As notícias hoje foram bem caprichadas. Caprichadas. Bom, Cíntico Cato, muito obrigado e até a próxima aqui com mais 3x4 na Escola do Amor aqui para você. Bom, agora nós vamos para a Escola do Amor Responde, só que desta vez é um conhecido da gente que fez a pergunta. É o Rodrigo Capella. Que já esteve aqui com a gente algumas vezes e parecia ser um solteiro convicto. Ele começou, né? A primeira vez ele veio, participou de uma plateia, solteiro convicto e tal. Depois ele veio dizendo, agora eu sou papai. Tava dando em cima das meninas que estavam na plateia. Agora eu sou papai. Agora vamos ver o que está acontecendo com ele. Qual é a ajuda que ele precisa? Vamos lá. Oi, Renato. Oi, Cris. A gente deu uma pausinha e eu aproveitei esse tempinho para fazer uma pergunta para vocês. A gente grava muito, vocês sabem, né? A gente tem uma rotina de trabalho muito doida, né? Eu viajo com show, né? Com o meu show de stand-up, show de humor. E aí eu tô namorando, né, Renato? Quem diria, hein? Quem diria, hein, Cris? Consegui uma que me aguente. Só que eu tô tendo um probleminha. Como minha rotina é muito corrida,
é difícil da gente se ver, né? A gente se vê pouco e isso daí tá sendo um problema. Agora, tem alguma solução? O que vocês acham que eu devo fazer? Bom, quero deixar claro que eu não tô reclamando, tá? De estar trabalhando muito. Vai que alguém do RH ouve isso aí, já pede pra eu passar lá, né? Eu não quero não, tá bom? Tô feliz aqui. Beijo, Renato. Beijo, Cris. Eu quero ir aí, hein? Quero ir no programa, tá? Beijo. Agora me ajuda a resolver essa situação que tá difícil, viu? Peraí, ele tem que vir aqui casado, né? Porque a gente não vai ficar trazendo você aqui com uma nova namorada toda hora, não. E praticar o que a gente tá falando, que ajudar não é o problema. O problema é praticar a ajuda que nós estamos dando. Bom, ele está aí reclamando que a rotina de trabalho impede que ele tenha muito tempo para o relacionamento, né? Realmente, Rodrigo, uma das coisas que a gente fala, inclusive, no nosso livro Namoro Blindado, é que se você vai entrar em um relacionamento, você tem que estar preparado a dedicar tempo. É muito injusto você colocar uma pessoa na sua vida e, de repente, você não tem tempo para ela. Isso não funciona. É claro que nós não estamos falando que você tem que ter todo dia um tempo, né? Claro, mas, por exemplo, você tem que ter pelo menos um dia na semana que você vai poder se dedicar a ela, né? Passar tempo com ela, conversar. Às vezes as pessoas pensam que dar tempo é todo dia, sabe? É como as pessoas hoje têm WhatsApp, né? Então elas ficam ali o dia todo e muita gente trabalha. Não, namoro não é casamento. Ficar namorando o dia todo. E aí, por que não está namorando o dia todo, pensa que não tem tempo. E não é assim. Quando nós namorávamos, né, antes de casar, era uma vez na semana. E a gente foi muito bem. Né? Por quê? Porque aquele dia da semana a gente realmente focava no relacionamento. A questão é você fazer a outra pessoa sentir importante para você, importante na sua vida. Tão importante ou mais importante do que o seu trabalho. Afinal, você está avaliando essa pessoa para decidir se ela é para um casamento ou não. Então, não faça desperdiçar o tempo da outra pessoa. Rodrigo, então, nós aconselhamos você, programe um tempinho, faça a sua agenda ao redor desse tempo para fazer ela se sentir muito especial, ok? E com a questão da distância, se vocês estiverem em um relacionamento à distância, o problema do relacionamento, claro que não é ideal você ter um relacionamento com alguém à distância, mas hoje é muito comum. O problema em si não é a distância, o problema é que não há previsão, aliás, não há previsão para o fim da distância. Então, se não há previsão de quando essa distância vai ser encurtada, então o relacionamento torna-se muito frustrante. Então, vocês têm que já conversar sobre objetivos, né? Então, eu vou trabalhar fora de São Paulo por 6 meses. 6 meses eu estarei de volta e a gente, né? A gente casa, ou daqui a um ano a gente casa, sei lá. Mas vocês têm que ter uma certa programação. A mulher, Rodrigo, ela não é como um homem. A mulher, ela precisa ter as coisas assim, né? Saber para onde ela vai. Se o homem fica... Não, a gente pensa depois. Depois a gente pensa nisso. Depois a gente fala... É muito cedo no relacionamento para falar essas coisas. Ela começa a ficar criando situações na cabeça. E aí vem o ciúme, vem a insegurança. Você pode até se safar nessa nos primeiros meses, mas não por muito mais tempo. Ok? Bom, Rodrigo, obrigado. A gente espera você aqui dizendo, olha, eu apliquei, agora estou bem, nós estamos assim. Eu acho que com o Rodrigo ele tem que estar aqui casado, Renato. Casado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo Capella, muito obrigado. Agora, você que quer aprender o amor inteligente nas nossas aulas, nas aulas presenciais, então quinta-feira, em 3 horários, você tem a oportunidade de assistir uma aula do amor inteligente. É uma aula para casais e para solteiros. Às 10 horas da manhã, 3 da tarde e às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. Tem inclusive creche para os seus filhos e estacionamento e tudo gratuito. Inclusive aos domingos também, 9h30 da manhã, nós estamos falando com os casais. Domingos, 9h30, aqui também no Templo de Salomão. Bom, infelizmente por hoje o nosso tempo acabou, mas veja só o que nós estamos preparando para você na aula da semana que vem. Você já ouviu falar no relacionamento Ilha da Fantasia? Sabe o que é? Talvez você esteja vivendo dentro de um e nem saiba.
E ainda o marido que se achava o todo-poderoso e acreditava que o seu dinheiro podia comprar tudo e todos, mas pagou um preço muito caro por isso. Bom, alunos, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.